Mas não acabou não, gente. Eu tô achando que vai ter mágica aqui no programa. Dá uma olhada que eu encontrei por aqui. Já tá aqui no cenário. E olha, quando eu cheguei aqui e vi isso daqui, eu falei, será que é mágica? Será que eu vou ser a Mr. M de hoje? Não, gente. Olha que bacana. Isso daqui é uma experiência para você que sofre com barulho, que tem aqueles bares em volta da sua casa, ou de repente caminhão passando, trem passando. Você vai saber tudo sobre a janela anti-ruído que você pode ter na sua residência, seja prédio, seja casa, seja também no espaço comercial. Muito bacana, gente. Olha como é fácil. E olha, eu tô ouvindo barulho aqui, ó. Ó, eu faço eco aqui, aí eu fecho, ó. E trava todo o barulho. Mas já já você vai aprender a fazer, porque agora chegou a hora de fazer arte. E por falar em casa, a gente vai aproveitar para falar de um tema que muitas pessoas estão adquirindo, principalmente em residências, por conta do barulho estrondoso, gente, hoje em dia. Eu acho que não existe mais lei do silêncio, coisa nenhuma, porque antigamente, 10 da noite, não tinha barulho nenhum. Agora, à meia-noite, está começando o barulho. Então, agora você vai conhecer os benefícios e também como funciona aquelas janelas anti-ruídos. Presta atenção. E o Richard Bruce vai falar tudo pra gente, vai explicar, vai exemplificar, porque muitas vezes a gente pensa, nossa senhora, mas será que eu consigo colocar uma janela anti-ruído? Como é que o prédio vai deixar? Não é, Richard? É isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, alguns casos, alguns prédios, realmente a gente não pode caracterizar a fachada. Esse é o grande problema de morar no condomínio, Sim. né? Mas conseguimos acoplar essa janela na parte interna do imóvel, que seria o quê? A gente faz uma sobreposição dentro, como se fosse um quadro sobreposto à sua janela dentro do imóvel, né? E com isso a gente garante a acusticidade sem descaracterizar a fachada do condomínio. Casos, as exceções que a gente tem, por exemplo, em casas, que a gente não precisa fazer isso, a janela é colocada no seu espaço normal. Ou em alguns condomínios também, se houver espaço, a gente consegue acoplar junto à janela já existente do condomínio. Ou seja, vocês não mexem com a fachada do prédio. Não é porque eu coloco uma janela anti-ruído que a pessoa que está do lado de fora vai ver que é minha janela anti-ruído. É isso? Isso mesmo, a gente não altera a fachada de hipótese alguma, mesmo porque para não trazer esses problemas para o condomínio no futuro, né? Agora, quantos decibéis é considerado um ruído muito forte, por exemplo, uma pessoa que vai dormir? Então, quando a gente fala o máximo permitido para o nosso ouvido sem causar lesões, né, nós temos a seguinte situação, até 80 decibéis. 80 decibéis estamos falando quase de um show de rock, né? Então é muita coisa. Para a gente ter um parâmetro, numa conversa nossa aqui, nós estamos despendo em menos de 30 decibéis, né? Não mais que isso, né? Acredito que na maioria dos casos que a gente entra com decibelímetros, faz o teste na residência da pessoa, em casos extremos, pessoas têm vizinhança, barzinho, ou aquele barulho de automóvel que o pessoal sai acelerando próximo da residência. Quem mora em avenida, por exemplo, né, que passa caminhão, passa ônibus, passa tudo. Ali nós temos com a janela acústica, o que a gente promete? Um conforto acústico. Então, a janela acústica de PVC, ela isola até 48 decibéis. Não é que você não vai ouvir barulho nenhum, não é isso? Isso. Você vai ouvir alguma coisa. Depende da situação que você tem externo do seu imóvel. Entendi. Né? Então, um barulho de carro, a grosso modo, um caminhão, algumas ideias já, há 17 anos que eu trabalho com isso. Eu tinha uma pessoa que era vizinho do depósito de lixeiro, o caminhão de lixo engatava a primeira e ela não dormia. Esse tipo de barulho do caminhão, por exemplo, reduziu. Eu tenho um vizinho que faz barulho, ele tem uma espécie de barzinho que toca som próximo da minha casa. Isso também consegue se reduzir. Hoje a janela acústica, ela proporciona um isolamento maior do que muitos imóveis, do que muitos apartamentos hoje novos. Entendi. Bloco, a janela acústica ela vai ser superior ao tijolo cinza, 48 decibéis. É verdade que quanto mais alto o andar, maior o barulho? Depende da situação, sim, porque ele acaba canalizando e levando uma espécie de um vácuo esse barulho. Você sabe que eu morei muitos anos no 15º andar, que era equivalente ao 17º, na casa dos meus pais. E parece que não, gente, mas eu ia às vezes na casa da vizinha, no primeiro andar, o barulho nem chegava aos pés do barulho que eu tinha na minha casa, no 15º andar. Juro pra você, alguém fazia
na rua, eu consegui ouvir? Depende muito da canalização, de como é que ele sobe na parede do condomínio, tem todo esse detalhe. Então, cada situação é feito um estudo, né? Tem situações que a pessoa, eu preciso dormir, eu não tenho conforto acústico no meu quarto. Aí eu falo, tá, mas você é um banheiro, suíte acoplada? Sim. Então a gente tem que isolar não só o seu quarto, o seu banheiro também. Ah, não adianta, por exemplo, uma suíte só ser isolada a janela do quarto se o banheiro estiver aberto. Nesse caso, sim. Se essa parede da face desse edifício ou da casa vier o barulho por ali, ela pode entrar pelo banheiro, sim. Mesmo com a porta fechada? Mesmo com a porta fechada. Nossa Senhora. O teste mais fácil de fazer para saber da efetividade e da onde vem o barulho é colocou a mão e colocou o ouvido na parede. Na janela, na parede e no vão que você quer. É simples e objetivo. Na hora que você fez essa cena, me lembrei quando eu era adolescente que me diziam que se a gente colocasse um copo virado assim, a gente ouvia tudo do outro lado. E funciona? Funciona, porque quando minha mãe e meu pai brigavam comigo, eu queria ouvir o que eles estavam falando. Aí eu pegava o copo assim, ó, colocava do lado e ouvia tudo. Você está aprimorando a ideia, não só a mãozinha, o copinho também. Eu colocava o copo assim, ó, e ficava só de ouvido para ver o que estava acontecendo. É verdade. Né? Bom, o Richard trouxe aqui uma janela para a gente exemplificar, ok? Eu vou até ela, vou pedir para que ele me empreste o celular dele, para a gente ver como funciona esse sistema na prática. Se você estiver sofrendo de insônia por conta de barulho, fique tranquilo que o seu problema está sendo resolvido, não é? Você me empresta esse celular? Sim, é só dar então play, tá, vamos lá. Deixa eu ver como é que vai funcionar. Tá no play ou só coloca só play? apertar o play. Vamos ver como funciona a questão do barulho. Aqui nós temos, como eu falei, a caixa do Mr. M, parece a caixa do Mr. M, né, Richard? E aqui é uma janela anti-ruído, né? Isso mesmo, tá, com então vidro duplo, insulado, com gás argônio. Nossa Senhora. Agora tem a sensação como se estivesse presa assim num saco fechado, assim. Essa sensação passa com o tempo? É essa sensação mesmo que as pessoas têm. Alguns bem clientes fechadinho. ligam e falam, poxa, parece que eu coloquei um saco na minha cabeça em clausura mesmo. Vamos lá, vou colocar o play para vocês ouvirem. Ó, um rock. Tá ouvindo? Vou colocar aqui. Imagine você que mora ao lado de um bar. Vou colocar o celular aqui dentro. Vocês estão ouvindo, né? Tá ouvindo aí, Amandinha? Ó, barulho. Agora a coisa vai mudar. Acabou o som. Dá para ouvir bem de fundo. O pessoal que está sentado aqui do lado não ouve, ouve? Agora eu que estou aqui do lado tá bem abafadinho. Agora eu vou abrir de novo, ó. Isso é o que pode acontecer na sua casa, ó. Viu a diferença de uma janela anti-ruído? Boa, né? Agora eu vou tirar. Vamos colocar pause aqui. E vou pedir para o Richard me dar um exemplo de como funciona essa janela. Essa janela estaria daqui para fora, é isso? Sim, no caso, essa seria a parte que você abriu, seria a sua parte interna, que você estaria visualizando, né? Tá. Aí a parte onde você estamos aqui seria a parte externa do estabelecimento. Ai, perdão, entendi. Aí isso daqui só abre assim ou é de correr também? Tem de correr também. Tem de correr também? Tem de correr. No Brasil, a tendência, o mais usual é de correr. A diferença é pequena. A de correr, ela proporciona uma pequena perda de decibéis. Ela estamos falando de 2 a 4 decibéis de perda. Ah, tem uma perda de decibéis? Não chega nem a 10% do valor efetivo da janela, mas tem pequena. E o que você trouxe aqui embaixo? Posso trazer para você ver? Pode, claro, por Ó, favor. deixa eu pegar aqui. Vou levar para ele essa janela. Aqui é um modelo de janela e o celular dele, né? Vou devolver aqui o celular, ó, toma. Obrigado. Adorei o teste. O que você trouxe aí? O que significa isso? Então, o que acontece? Hoje no mercado tem vários tipos, a gente tem vários tipos de janelas acústicas, né? Essa janela aqui é uma das que eu falo que é top no mercado, não só nacional, a nível mundial mesmo, é uma janela com isolamento, ela é um caixilho em PVC. Então essas câmaras que nós temos aqui interno, ela tem uma estrutura metálica interna, de acordo com o que vocês estão vendo, e essas câmaras que tem do PVC próprio, ele acaba proporcionando um isolamento, tá? Então o caixilho de PVC ele já é um caixilho acústico melhor do que qualquer outro no mercado, seja alumínio, seja madeira. Mas esse caixilho ele é acústico. O que faz a acusticidade maior ainda? Porque muitas pessoas falam, a janela acústica é tudo igual. Não, não é.
Existe bastante Bom, você diferença. trabalha com isso há 17 anos, sabe que não é, né? E o que acontece? O vidro ele tem uma função muito importante nisso daqui. O que seria? Esse é um vidro simples que eu tenho aqui. No caso daquela nossa janela lá, eu tenho um vidro insulado, que ele é um vidro grosso desse jeito. Você pode observar. Parece blindado, né? Parece, né? Aliás, carro blindado, você tem essa sensação de que, quer dizer, tem a sensação não, você não ouve nada do que acontece na rua, né? Podem buzinar à vontade que você não vai ouvir. Por isso mesmo. O carro blindado, ele tem na camada do vidro o PVB, que é o polivinilbutiral, que é para evitar o estilhaço. Então, no caso do blindado, são várias camadas. Aqui tem uma camada só. Então, é um vidro 3 milímetros mais um vidro 3 milímetros mais uma camada de PVB, que dá o isolamento acústico. E mais um espaçamento, que dá essa espessura do vidro, finalizando geralmente de 16 e vai até 28 milímetros, tá? E mais um vidro de 4. Então, aqui, entre os dois vidros, eu tenho um espaço de vácuo. Porque, pela lei da física, o som não se propaga no vácuo. Sim. Mas não temos um vácuo perfeito. Voltei na minha aula de física agora, hein? Nossa Senhora. E para a gente fazer com que esse vácuo seja mais simulado de um vácuo perfeito, ele tem gás argônio dentro, que ajuda a não propagar o som. E nesse caso, ele acaba sendo paralelo, térmica e acústica. A janela acaba sendo também térmica. Ou seja, se tiver muito quente na rua, a sua casa não vai estar tão quente assim. Perfeito. Ah, e se você tem um ar-condicionado e lá fora está muito quente, você acaba tendo uma redução de energia também com isso, porque bacana. ele vai trabalhar menos forçado. Puxa, então isso, o benefício financeiro a longo prazo é maravilhoso. Sim. Alguns estudos e alguns hotéis na Costa do Sauípe já foram efetivos, né? De que em menos de um ano, a diferença de um produto para outro, já se paga esse custo só com a redução de energia. Que bacana isso. Bacana. Que legal. O mesmo também acontece quando estiver muito frio, por exemplo? Sim, sim. Tanto é que essa tendência vem da Europa, né? Então, climas europeus, principalmente na Alemanha, é usado em larga escala isso daqui. No Brasil nós estamos em 17 anos, mas na Europa e Estados Unidos, principalmente na Europa, já tem há mais de 80 anos esse produto. Agora, não tem, por exemplo, como a pessoa colocar uma janela anti-ruído num quarto desse e nesse calor todo não ter um ar-condicionado. Ela vai morrer de calor. Sim, acaba prejudicando, você acaba tendo que usar do ar-condicionado. Porque não adianta nada você colocar uma janela anti-ruído e deixar a janela aberta, né? Perfeito. Não tem de nada, tem valia. Então, só tem valia se você colocar um ar-condicionado também. E quando a gente fala da janela, é bem observado isso, que a gente tem que fazer o fechamento dela. Quando a gente trabalha com os condomínios, que é o forte, principalmente apartamentos, a gente já tem a janela existente lá. Aquela janela existente, ela já é uma barreira de som. Não precisa retirar ela. Às vezes não e às vezes sim. Geralmente a gente não retira por causa do condomínio, que acaba não deixando. Não precisa tirar, a gente pode fazer uma sobreposição, como se fosse um quadro realmente. E quanto de distância essa sobreposição ocupa dentro do quarto? Depende do modelo, de 6 a 10 centímetros. Se ela for de abril, ela ocupa menos espaço, 6 centímetros. Como essa que eu vi agora? Essa aqui ocuparia 6 centímetros. 6 centímetros da janela para fora. Interno. E às vezes a gente consegue não deixar só essa janela, a gente consegue fazer a remoção e empurrar um pouco essa janela já existente para fora para ganhar esse espaço. Empurrar a própria janela existente do condomínio um pouco mais para fora e colocar a janela anti-ruído no mesmo lugar, é isso? Perfeito. Ah, que bacana. E com isso a gente tem duas barreiras. A barreira da primeira janela, que é a do condomínio, que já vai reduzir um pouco, né? Com certeza. E a redução dessa janela de 48 decibéis. Então, a somatória dos dois, a gente chega praticamente ao isolamento total. Que bacana. Depende muito do externo. Eu tenho a impressão de que as construções mais atuais, os barulhos, né, os ruídos entre um apartamento e outro são mais comuns. Por que se dá isso? Porque cada vez mais é o famoso bloco de cimento, que é o bloco cinza, ele é um bloco oco. Entendi. Né? Então ele proporciona uma economia na edificação e ganho de tempo na execução da obra. O que não acontecia no passado. Que não acontecia no passado. E também agora nós estamos rodeados entre os apartamentos do drywall. Né? Sim. O drywall praticamente é uma... papelão, né? Papelão. Se você der, nos Estados Unidos, aliás, se você der tem vários programas, inclusive de decoração, que as pessoas fazem, quebram a casa inteira para reforma, mas elas quebram chutando, dando soco, porque de fato é muito fácil você destruir uma parede de drywall. Sim, sim, mas a gente tem um preconceito contra ele também, porque existe de boa qualidade, que são várias camadas. Que para proporcionar um custo-benefício e a rapidez da execução da obra, infelizmente acaba usando um mais simples. Eu sou adepta ao drywall, adoro o drywall, não só para fazer divisórias, mas também para você colocar em teto, para substituir o
gesso também, porque não faz sujeira nenhuma, gente, é maravilhoso. E falando em drywall, ele é um grande aliado da janela, porque em casos que o apartamento, o tijolo de cimento, ele é muito fino e passa, não pela janela, no caso, se usar a nossa janela acústica, vai passar pela parede, o drywall a gente acaba colocando ele ou com lã de rocha ou com lã de vidro acoplado à parede, a gente engrossa um pouco a parede já existente, em 5, 6 centímetros, e isso vai dar a acústica necessária para o resto do apartamento, que seriam as paredes. Richard, em quanto tempo, se a pessoa que estiver nos assistindo quiser colocar uma janela anti-ruído na casa dela, ela mora num prédio e ela gostaria de deixar o ambiente do quarto, por exemplo, sem ruído nenhum. Se ela ligar para você hoje, quando ela recebe essa janela e quando ela pode dormir sem barulho algum? O produto ele é feito sobre medida, né? Então, por isso, a gente tem um prazo de 30 a 45 dias para execução, para ficar pronto. E para instalar? A partir do fechamento. A instalação é feita praticamente em um dia. É num dia. Agendado é meio período, 3 horas. A gente tem o processo de cura da espuma, que ela demora 3 horas. Então, uma janela meio período para ser instalada por causa da cura da espuma, que demora um pouco. Faz muita sujeira? Não. Se a gente não tiver que mexer com alvenaria, não. Se não tiver que mover, então, a janela, é isso? Muito pouco. É a presença de uma pessoa apenas no estabelecimento, no recinto, para poder. Pouca sujeira, praticamente nada. Muito bem. Obrigada, Richard. Adorei conhecer um pouco do trabalho da janela anti-ruído, né? Hoje algo tão comum, muito mais comum do que antigamente, por conta da praticidade e facilidade de se instalar uma janela como essa. Também tem porta, não tem? Tem porta também, claro. Legal. Temos portas também. Então, tá. E se você quiser conhecer o trabalho, quiser fazer um orçamento, o contato do Richard Bruce, proprietário da Della Bruce, está aqui na tela, tem o site e também tem o telefone. Obrigada, Richard. Uma ótima semana para você. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. E eu vou para um rápido intervalo e